Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingri, o Ministério de Jesus. Retornando nossos estudos nas Sagradas Escrituras, agora nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tendo já passado por vários assuntos, por último, falando sobre João Batista, depois o batismo de Jesus e a tentação, falando sobre os primeiros discípulos que Jesus trouxe a si, chegamos também ao milagre preliminar, o primeiro milagre, isso acusado por João. No Evangelho de João encontramos no capítulo 2. E encerramos nosso assunto falando deste milagre, encerrando também dizendo que, no verso 12, que Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então observe que a cidade de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, foi local em que Jesus esteve morando por um tempo. Aqui diz não muitos dias. Agora, na sequência dos nossos fatos, passando à 8ª sessão do nosso estudo, damos o título O Princípio do Ministério na Judéia. Sim, porque vamos estar considerando Jesus em muitos milagres e ensinos, isto transmitido aos judeus, em particular em Jerusalém ou na região da Judéia. João se detém mais nesse aspecto daquilo que Jesus falou e fez na Judéia. Então vamos dar este tema, vamos ter esta consideração primeiro, porque a ênfase de João, e na sequência já temos em João capítulo 2, podemos ver o verso 13, quando se diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Paremos. O último milagre que nós vimos, bodas em Caná, foi na Galileia. E agora Jesus vai para Jerusalém, no sentido de ali estar para uma Páscoa. Os judeus tinham de ano em ano que descer, ou melhor dizendo, subir a Jerusalém, para ali então darem cumprimento à lei, tendo a sua presença em festas determinadas. E Jesus então, numa Páscoa, desce ou sobe a Jerusalém. Observe que eu falei 2 vezes, desce ou sobe. Se for falar geograficamente, seria um descer da Galileia para Jerusalém, mas a palavra é muito de subir. Por que este assunto? Seria a nobreza da cidade ir subindo a presença de Deus em Jerusalém? Porque geograficamente eles estariam numa situação inversa. Mas apenas uma consideração para despertar alguma curiosidade, levar alguns também a um estudo mais apurado em algum ponto. E assim Jesus está em Jerusalém. E numa narrativa que outros evangelistas também colocam, diz a palavra, verso 14, que Jesus achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Muito bem. E aqui nós temos aquela narrativa comum a vários evangelistas, que Jesus tomou então de algum objeto servindo de chicote
e começou a espantar os animais, os bois, as ovelhas, esparramar os dinheiros dos cambiadores, derribando as suas mesas. E observem ele sozinho. E aí temos aquela palavra tão citada, quando Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. João não fala nesta expressão, mas aqui está escrito no verso 16: não façais da casa de meu pai casa de venda. Isso foi narrado por João. O verso 17, já temos aí João dizendo que os discípulos mais tarde entenderam que aquilo que Jesus fez foi em cumprimento ao que a Escritura dizia sobre o seu zelo, o seu cuidado, o seu amor, a reverência de Jesus para com a casa de Deus. E isso de uma forma que o consumia, pelo que Jesus então age deste jeito. Se olharmos outras passagens como Marcos, não é somente isso que é citado. É citado, por exemplo, que Jesus não permitia de forma nenhuma que as pessoas andassem pelo templo carregando alguma coisa como um jarro d'água. Naquele tempo não tinha água encanada, mas Jesus não permitia que ninguém passasse por ali carregando cântaro d'água. A casa do Senhor é casa de oração. Então imaginem esse zelo de Jesus para com a casa. Se nós atentarmos bem, se nós formos críticos de nós mesmos, veremos que alguma coisa também nós precisamos deixar, porque a casa de Deus é uma casa de oração. E muitas vezes, em descuido, saímos fora disto. Quando alguém quer trocar ideia com alguém fora do assunto das coisas de Deus, ou de uma expressão de alegria em Deus, como apresentar um catálogo de alguma coisa que está comprando ou vendendo, como também fazer consulta, sabe quem é que está vendendo aí um bom carro? Isso na casa de Deus não é lugar de comentar nada dessas coisas. Casa de Deus é casa de oração. E vem outros aspectos diversos que muitas vezes nos deixam assim um pouco abismados, como pessoas estão muito à vontade na casa de Deus, casa de oração. Tem gente que faz até lanchinho na igreja, na hora do culto, vão coisinhas assim que nós precisamos ter atentos. Como também celulares ligados, sendo chamados, sendo atendidos no momento em que a comunidade está num culto a Deus. Observe, Jesus presente entre nós poderia recriminar alguma coisa, que nós sejamos mais críticos e vamos melhorar o nosso cuidado na casa de Deus. Isso certamente vai agradar a Deus. Mas, não só isso, aqui no Evangelho de João, narra também que os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para fazeres isso? Ou, noutra expressão, com que autoridade você faz isso? De perturbar o comércio deles, espantar os animais, etc, etc. E Jesus respondeu no verso 19, dizendo a eles: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Que absurdo, disseram os discípulos. Este templo levou 46 anos para ser levantado e você vai levantá-lo em 3 dias? Os judeus pensaram no prédio, mas Jesus estava dando o sinal de que ele, templo, morada do Espírito de Deus, poderia ser morto, poderia ser derribado, mas em 3 dias seria levantado. Então Jesus estava dando o sinal da sua ressurreição após a morte que eles lhe trariam, mas eles não entenderam. Mas João outra vez faz menção, como que mais tarde isso veio à memória e eles então entenderam que Jesus falava da sua morte e
ressurreição. Muito bem, numa sequência de fatos, nós temos aqui, entrando já mais à frente, a palavra no verso 23 diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então Jesus fez muitos milagres, que João não citou, por ocasião desta mesma Páscoa. E muitos creram nele. Mas eu deixei para salientar o verso 24, quando se diz que o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Já fica esta observação, que muitos de fato reconheceram em Jesus o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, mas na hora de uma decisão, por Cristo ou não, preferiram a glória deste mundo ou o respeito humano para com as autoridades religiosas, os sacerdotes e mais os fariseus e etc. Por isso que diz aqui que Jesus não confiava neles, porque via que ainda que reconhecesse nele o Messias, não estavam com o coração entregue ou submisso às consequências dessa verdade. Indo à frente um pouco mais, entrando já no capítulo 3, no verso 22 do capítulo 3, para entendermos uma colocação, diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Observe então que citou Jesus na Galileia, Jesus numa Páscoa na Judeia, e agora, capítulo 3, verso de 2, Jesus está voltando para a Judeia. Então era comum Jesus caminhar Judeia, Galileia, Galileia, Judeia. Isso era a normalidade na vida de Jesus, no seu ministério. Mas o importante é que Jesus diz aqui que batizava na Judeia. Mas na continuidade desses versos, como o 23 do capítulo 3, diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Isso nos mostra que na Judeia, em duas posições naturalmente diferentes, a de João é precisa, a de Jesus não se precisa onde era, mas os dois pregando fazia com que se batizassem aqueles que criam. Muito bem. É nesta ocasião, com os dois batizando na Judeia, é que alguém vem a João Batista levantando questões. Verso 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, que é mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então alguém notou, viu Jesus batizando, e viu que a quantidade de gente era maior dos que vinham ter com João, e vieram a João: aquele de quem falaste está batizando e tem mais discípulos que você. Será que eles entendiam que só João poderia batizar? Mas nós temos agora a resposta de João, nesta fase do ministério de Jesus, fase inicial. Verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Agora 28. Vós mesmos me sois testemunhas, que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo.
Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. Então, João testifica. Quem é ele? João. Apenas um amigo do esposo. Agora, quem tem a esposa é o esposo. E a alegria do amigo é a felicidade dos dois, do esposo e da esposa. Cristo Jesus e já as almas que se convergiam para ele. Espero que numa tradução da Bíblia não tenha colocado noivo aqui, que a palavra aqui está bem clara, bem nítida, que é esposo e esposa. Lamento muito, mas em muitas versões, por causa de uma crença no entendimento noivo e noiva, quando associa-se à igreja, eles trocam palavras esposo e esposa por noivo e noiva. Isso não é traduzir Bíblia, isso é interpretado do jeito que se entende. Pelo que, na verdade, a igreja é esposa, porque forma com Cristo Jesus um corpo em espírito, onde ele é a cabeça. E a comunhão em amor de Cristo Jesus e a igreja é que novas almas são geradas para a vida eterna. Muitos não entendem isso e fica falando de um noivado cujo casamento vai ser no céu, esquecendo que Deus nos chama hoje para gerarmos almas e não depois. É aqui o lugar de gerar almas e não no céu. Mas continua a palavra no verso 30, a palavra tão famosa, expressão de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então observe que João começa a dizer, é ele que tem que crescer. Quanto a mim, João poderia estar dizendo, é necessário que eu diminua. Aí outra vez, aquela instrução que nós devemos evangelizar, ganhar as almas para Jesus, mas não prendê-las em torno de nós, é encaminhá-las para Cristo Jesus sempre. Enquanto nós vemos em muitas instituições religiosas que as pessoas querem número de membros fiéis na sua igreja, esquecendo que tem que encaminhá-las a Cristo Jesus. E isso em muitos aspectos, porque muitos, às vezes, trocam até o ensinamento do Evangelho para manter as pessoas ao seu redor. Como, por exemplo, quando o rigor da palavra cobra alguma coisa, eles preferem dizer, bem, não é bem assim não, só para as pessoas ficarem na igreja e não sentirem constrangidas de estarem fora da palavra de Deus. Então, molda-se a norma, o ensino, conforme aquilo que agrada ao povo, para que permaneçam entre quatro paredes de uma certa instituição religiosa. Sem cuidado, que essas pessoas têm que ser livres para entender a verdade e seguir a Cristo Jesus sempre. No céu não vai entrar placa de igreja nenhuma. Quem está com placa de igreja, lembre-se disso, um dia vai ter que deixar do lado e ir para cima, para o alto, para a presença de Deus de uma forma definitiva, decisiva. Mas João ainda diz mais um pouco, falando que ele recebeu de Deus, ele é de cima, ele testifica do que é do alto, e muitos não aceitam isso, ou não compreendem. Assim no verso 34, João Batista testifica ainda de Jesus, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Pausa aqui. Em Jesus, Deus não deu uma medida melhor do Espírito Santo. A nós talvez um pouquinho, mas a Jesus um pouco mais. Não. Jesus, diz João Batista, Deus lhe deu do seu próprio Espírito sem medida. Agora, comparando a expressão de Paulo em Colossenses,
Ali temos Paulo dizendo que em Jesus, corporalmente, em Jesus, habitava a plenitude da divindade de Deus. Aí está. Muitas vezes se consideram de uma porção para Elias, porção dobrada para Eliseu. João Batista deveria ser um pouco mais, Jesus um barril talvez, perdoe a expressão assim, mas não, ninguém considera isso, só Deus sabe. Porque com uma gota do Espírito de Deus, Deus pode operar através de alguém de uma forma como nunca operou, basta Ele querer. Não é dessa forma na nossa visão, segundo a nossa razão. É o querer de Deus que importa. Mas destaco que em Jesus não havia medida. Estava a plenitude. Por isso que quando estudamos Zacarias, quando estudamos Ageu, quando estudamos outros livros mais, se fala sempre de Jesus como aquele que tem os 7 espíritos, tem 7 chifres, tem 7 olhos e outras expressões 7 para mostrar que ele tem a plenitude do poder, a plenitude da unção de Deus, a plenitude da visão também. Continuemos. No verso 35, João testifica: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A pregação clara. Aí está, esta fase inicial do ministério de Jesus. Jesus batizando no Jordão, em volta do Jordão, João Batista também, mas João apontando, é ele que deve crescer. Muito bem, é nesta parte que nós vemos agora, passando ao capítulo 4, o verso 1 e verso 2, para entendermos alguma coisa. Verso 1: quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então observe, houve sim um início de ministério de Jesus ali em torno da Judeia, até que Jesus percebeu que foi notório que ele, Jesus, batizava muito mais discípulos do que João Batista. Isso era importante nas coisas de Deus, porque se João dizia que viria um outro, que era maior do que ele, de quem ele não era digno nem de desatar as correias da sua sandália, então era preciso que os fariseus, judeus, de um modo geral, pudessem ter uma referência. Quem? E agora eles tinham uma referência, é Jesus. Jesus está crescendo e João diminuindo, e João sendo alertado disso, é ele mesmo, ele é o esposo, ele que tem que crescer. Pronto, com isso ficou claro naquela época de que Jesus era o anunciado por João Batista. Com isso, Jesus retirou-se e foi para a Galileia, e vemos então essa sequência de fatos de Jesus ir e vir constantemente entre Galileia e também Judeia. Muito bem, neste ponto eu queria fazer uma observação. Se alguém acompanhar nas Sagradas Escrituras, no caso que estou citando João, porque o que se detém em fazer menção continuada de Jesus subir, descer entre Galileia e Judeia, nós temos uma relação de versos que mostra idas e vindas de Jesus entre a Judeia e a Galileia. Nós temos desde o capítulo 1, do verso 28, capítulo 1, verso 43,
no capítulo 2, verso 13, no capítulo 4, versos 3 e 4, que nós estamos aqui nesta abertura da página, João capítulo 4, e assim sucessivamente, João 4, João 5, João 6, verso 1, João 7, verso 1 e verso 2, etc. Mostra constantemente esse fato de Jesus subir e descer. Galileia e Judeia, sempre. Em particular, nesses versos apontados, cita-se com frequência que havia uma festa em Jerusalém e Jesus então ia para a festa. Então observem, o ministério de Jesus era dessa forma. Iniciou-se na Judeia por um tempo, depois deslocou-se, foi embora para Galileia, mas voltava sempre para a Judeia, em especial, em particular, por ocasião das festividades normais entre os judeus, festividades previstas na lei. Mas voltemos. Estamos no estudo do ministério de Jesus na Judeia. Assim fazemos porque João dá esse destaque. Mas entenda, Jesus estava na Galileia, vinha para a Judeia, voltava para a Galileia, outra vez, numa festa qualquer, descia à Judeia. Dentre estas passagens, retornemos ao capítulo 3, para vermos alguns pontos notáveis ocorridos na Judeia, do que João dá o testemunho. Alguns desses fatos, ou quase todos eles, não há citação em outros evangelistas. Por isso que colocamos ministério na Judeia, porque é o que João narra. Assim, a entrevista com Nicodemos, capítulo 3, verso 1 diz: havia entre os judeus, ou entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Observem, um fariseu, príncipe, alguém importante no meio da tribo de Judá, reconheceu que em Jesus havia autoridade de Deus. Ninguém pode fazer isto se não for por Deus. Aqui cita-se que ele foi ter com Jesus de noite. Muitas vezes já ouvi alguém falar que Nicodemos foi ter com Jesus de noite porque foi escondido com medo disso e daquilo. Irmãos, não está escrito isto. Se ele teve medo dos outros judeus ou não, aqui não está falando nada disto. Então não coloquemos conclusões nossas naquilo que a palavra não citou nada. Ele foi de noite ter com Jesus, só isso. E entra nesse assunto dizendo que reconhece em Jesus uma autoridade da parte de Deus. Mas Jesus não entra em conversas como que uma bajulação, ainda que Nicodemos não estivesse bajulando, mas numa palavra que era doce para Jesus. Não, Jesus despreza essa doçura de elogio, de reconhecimento, e entra logo na necessidade de Nicodemos. Qual a necessidade de Nicodemos? Jesus diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha como que Jesus parece mudar o assunto. Falando de outra forma, quase que poderia se entender também que Jesus estava destacando o fato que Nicodemos, reconhecendo Jesus, já estava como que num processo de nascer de novo. Mas Jesus vai continuar, porque ele já reconheceu Jesus como mestre da parte de Deus. Verso 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos
analisa a expressão de Jesus na forma natural, carnal, terrena. Nascer de novo? Como? Como que um homem vai poder voltar ao ventre? Seria esta uma opção? Tem outra? E Jesus continua a expressar. Verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Observe que em Nicodemos há uma simplicidade de entendimento. Jesus fala, explica, detalha, e ainda Nicodemos tem dificuldade de entender. Mas pelo menos já está claro. Nascimento não é retorno ao ventre, reencarnação, nada disso. O nascimento para Deus é do Espírito, da palavra. A água e o Espírito falam de uma mesma coisa. A palavra de Deus ungida pelo Espírito de Deus. Aí está o novo nascimento. Voltando a João capítulo 1, já vimos aquela parte que diz, João o evangelista, dizendo que o Senhor Jesus veio para o que era seu, e os que o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, não nascidos da carne nem do sangue, mas nascidos de Deus. Então não é nada carnal, nada de reencarnação, é coisa de operação milagrosa de Deus na vida daquele que aceita Jesus. Para cooperar com o entendimento, temos Gálatas capítulo 4, que diz que Jesus veio ao mundo, ou Deus enviou o seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos, nascido debaixo da lei, nascido na carne, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de dar-lhes a adoção de filhos. E que quem recebe a adoção de filho, recebe do Espírito de Deus em si. Observe, isso que é um novo nascimento. Nascer para Deus, passar a ter uma natureza divina em si mesmo. É o cuidado que devemos ter, que passamos a ter duas naturezas. Uma natural terrena pelos nossos pais terrenos, e a outra espiritual que vem diretamente de Deus. E duas naturezas bem antagônicas. A carne quer fazer o que lhe apraz e o espírito quer fazer a vontade de Deus. E fica essa luta, esse combate interno em cada um de nós. Pelo que, entendamos, temos que alimentar o espírito, para ele ficar forte e vencer a carne e ganhar a vida eterna. Agora, se nós não cuidarmos do espírito, não alimentarmos o espírito, mas só cuidar da carne, ela fica forte e mata a vida espiritual em nós. Cuidado. Esta é uma realidade. Por isso que Paulo também vai dizer, mortificai os vossos membros na carne. Então, temos que controlar. Aí está a validade e importância do jejum, da oração, da meditação da palavra e outros processos para estar fortalecendo o Espírito de Deus a fazer aquilo que Deus quer, subjugando a carne à vontade da razão e do entendimento das coisas de Deus. Mas vamos em frente. O bonito desta entrevista de Nicodemos é que a partir de agora, do verso 13 do capítulo 3, que Jesus abre, esclarecendo coisas tremendas. Estas palavras, conversas particulares de Jesus com alguém, muito narrado por João, é que é a maravilha, por quem tem os detalhes importantes.
Assim, nós temos a palavra: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Isso aqui tem implicação importante, porque muitos de nós, na nossa linguagem popular, na religião do dia a dia, nós dizemos: morreu, foi para o céu. Qualquer coisa foi para o céu. Mas não era digno, então vai para outro lugar. Purgatório, limbo, ou etc. Mas não é isso. Uma coisa é certa: ninguém subiu ao céu. Porque a palavra correta é: cessando a vida em nós, descemos ao pó, para ali aguardarmos a ressurreição que virá no último dia. Se alguém atentar só para esse verso 13, lança fora todos os fantasmas, lança fora todas as almas penadas vagando por aí, lança fora todos os santos intermediários que as pessoas criam para por elas se chegar a Deus, lança também Maria aguardando a ressurreição e etc. Para cumprir a palavra que está em Hebreus capítulo 11 também, versos 39 e 40, que a Deus assim fez, para que ninguém seja como aquele que recebe a coroa da vida eterna sem os outros. Então estaríamos já no bem bom do céu e nós na labuta, na guerra de cada dia. Não, Deus reservou a ressurreição num dia e num abrir e fechar de olhos. Todos, Tessalonicenses 4, juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Por causa do entendimento de quem morreu vai para algum lugar, é que tem tanta religião com tantas outras coisas e não é nada disso. Ninguém subiu ao céu. Ainda hoje ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo, o Filho do homem, que está no céu. Assim, continua o ensinamento de Jesus para Nicodemos, coisas profundas. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos estavam morrendo por causa da murmuração no deserto? A sentença ou o castigo foi a presença de muitas serpentes, e aquele que era ferido pela serpente morreria, mas entretanto, olhando para o madeiro, eram curados. Aquilo é a figura de Jesus, o perdão das faltas naquele que foi levantado no madeiro. É bonito vermos esses detalhes, porque mais à frente nós vamos ver que Nicodemos é um discípulo que acompanhou Jesus até na cruz, e foi ele que ajudou depois de tirar Jesus ali daquele madeiro para levá-lo à sepultura. Eu imagino o coração deste homem Nicodemo quando ele vê e pega o corpo de Jesus descendo do madeiro, porque já tinha ouvido esta palavra: quando eu for levantado, como Moisés levantou, aí sim, isto vai acontecer. Haverá vida eterna para aquele que crê. Qual deve ser o sentimento de Nicodemos nesta hora? E como é que deve ter pulado alegre quando houve a notícia de que Jesus ressuscitou? Ele ouviu de Jesus isso falado bem antes. E assim continua: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe quantas palavras bonitas aqui. Num texto desse, se formos vasculhar na Bíblia e argumentar e discursar nisto aqui, podemos passar muitos dias só num destes ensinos de Jesus. Mas nosso objetivo é dar a ideia, fazer algumas observações e seguir passando pelos evangelhos. Numa leitura mais cuidadosa, cada um de nós podemos estar depois analisando e se enriquecendo ou se alimentando no prazer que há também em meditar nessas palavras. Continuando, nós temos depois de Nicodemos, por causa dessas passagens de Jesus da Judeia para a Galileia e vice-versa, no caminho ficava Samaria. E numa destas ocasiões,
temos uma entrevista de Jesus com uma mulher samaritana. Também é uma conversa particular e rica de informações. Deus nos deu uma bênção grande, permitindo que João escrevesse tudo isso, ou o orientando para escrever isso. Quanta riqueza nessas conversas particulares. Todos nós conhecemos bem isto aqui, penso assim. Era necessário Jesus passar por Samaria. Verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, ou do território, do quinhão de terra que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa hora sexta, lembremos, sempre em torno do meio-dia, sol escaldante, e Jesus então, com sede, pede àquela mulher água para beber. Aquilo ali mostra que Jesus estava só. Por que Jesus estava só? Se explica que os discípulos deixaram Jesus e foram buscar, comprar alimento em alguma cidade, em alguma aldeia. Muito bem. A mulher estranhou. Um judeu falar com uma samaritana não era costume, eles não se comunicavam. E um homem judeu falar com mulher samaritana, ela estranhou. Muito bem. Verso 10, Jesus responde a ela. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher, tal como Nicodemo, só está pensando, enxergando coisas materiais na frente. Não, mas não vamos falar só de Nicodemos, nem de mulher samaritana, não. Nós vamos ver em passagem seguinte que os discípulos, até mesmo apóstolos de Jesus, tinham esse costume. Como nós mesmos, muitas vezes Jesus nos traz uma palavra, nos dá um sonho, ou uma visão, ou recebemos uma profecia, e a gente logo coloca no âmbito da nossa visão secular. Cuidado, Deus não está preocupado com coisa material. A obra de Deus, a visão de Deus, a operação de Deus é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Tanto que, observemos, Paulo, quando vai fazer oração e suplicar pela igreja, ele suplica muito em termos espirituais, que Deus dê o entendimento, conhecimento, graça na evangelização. Mas a gente vai ver os pedidos de oração hoje: Senhor, estou doente, preciso ser curado, Senhor, dói aqui, alivia a dor, Senhor, estou sem emprego e arruma porta de emprego, Senhor, meu vizinho está incomodando. Nós estamos precisando entender a comunicação em âmbito espiritual com Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Por isso que Paulo chega a dizer que se deve buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, onde Jesus está e de onde ele vem para nos buscar. Então observe esse particular. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: ainda sois carnais, na ideia de que eles em tudo traziam para o âmbito terreno, secular, e não tinham facilidade de ver ou entender as coisas de Deus para o âmbito espiritual. Muito bem, mas Jesus, paciente, misericordioso com Nicodemos, com a mulher samaritana também, vai explicar para ela alguma coisa. Porque a mulher disse: você não tem nada para tirar água, de onde vai tirar água viva? Lá no fundo? O poço é fundo, mas você não tem nada na mão. Assim que a mulher entende. E no verso 12, interessante, ela diz: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Paremos. É samaritana e tinha orgulho de dizer que Jacó era pai dela.
Se formos entender, irmãos, não sei de onde atirou essa paternidade, não. Mas observem que, sendo estrangeira, pela pregação do evangelho, por ter ouvido a menção de Abraão, Isaque e Jacó, ela se sentiu no direito também de ser filha de Jacó. Muito bom, e Deus não nega nada disso. Mas não é isso que é importante. São pessoas que estão fora do entendimento exato das coisas de Deus, mas estão tendo um pequeno pontinho de luz no que se baseia. E observe que Jesus vai responder para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher gostou da ideia, mas sempre na visão carnal. Senhor, então me dá desta água para não ter mais que vir buscá-la aqui. Ela está pensando só nas coisas terreno, o entendimento é só terreno. Mas a paciência de Jesus vai longe, quando diz para ela: chama, verso 6, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher para: chamar meu marido? E ela diz para Jesus: não tem marido. E o Senhor então diz: nisto falaste com verdade, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Observe como as conversas de Jesus vão andando e entram por terrenos diversos. Jesus sabia da vida da mulher. E aqui tem um caso importante para quem acha que está tudo certo por aí, nessas muitas uniões que está tendo aí, dizendo que é casamento, ou que é contrato conjugal, ou que está desimpedido pelo divórcio, agora casou com outro. Mas Jesus fala bem claro: tiveste vários maridos, mas esse agora não é teu marido. Então há situações de marido que não são marido e mulheres que não são mulheres. Se não é daquele com quem está, de quem é. Fica essa observação para entendermos, porque no tempo de hoje está uma facilidade de dissolver casamentos e abrir outras situações de casamento, quando na verdade Deus pode estar dizendo que não é assim. Continuando, e eu creio que o propósito principal de Jesus era se revelar àquela mulher. Aí ela leva um susto, se assombra ou se admira e passa a entender mais espiritualmente. Vejo que o Senhor é profeta. Ela não foi se explicar dos maridos que teve ou que não tem. Ela pegou o assunto: profeta. Ele é profeta. Ela estava tendo um privilégio de falar com um profeta. Então ela aproveita e lança para Jesus uma pergunta, talvez das suas dúvidas. Verso 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Já que Jesus é profeta, ela lançou a questão: a briga eterna entre samaritanos e judeus. Samaritano dizendo que era em Samaria, que era junto ao poço de Jacó, era neste monte ou algum monte que eles tinham como lugar de buscar a Deus. E os judeus diziam: é em Jerusalém. Então ela lança a pergunta e Jesus responde, verso 21: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, observe essa expressão, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí está, Jesus abre uma coisa tão simples, de uma forma simples,
para aquela mulher tudo que Deus tem a fazer. Deus é Espírito. Deus não está preso a um monte ou a outro monte, a uma cidade a outra cidade. Mas por enquanto é certo que a salvação vem dos judeus. Mas não vai ser nem neste monte, nem em Jerusalém. Vem essa hora. Aí Jesus diz, é agora. O tempo de adorar a Deus em verdade e em espírito. Aí sim, no verso 25, a mulher entra com outra informação que mostra o coração dela, o entendimento e a sua esperança. Quando diz para Jesus, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus responde simplesmente as palavras do verso 26. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Nunca Jesus foi tão claro e exato. A mulher disse, esperamos o Messias, ele vem, vai ensinar tudo. Jesus disse para ela, eu sou este que você espera. Observe, quando Jesus conseguiu que ela olhasse para ele, entendesse nele, não um homem judeu, mas um mensageiro de Deus, um profeta, ela esqueceu a água, esqueceu o jarro da água dela, esqueceu os maridos e pronto, ficou atento ao que Jesus falou e foi embora. E foi para a aldeia justamente chamar o resto do povo. Venham cá ver, um homem que contou tudo o que tenho feito. Não é este o Messias? Então ela já estava crendo e naquela admiração foi chamar mais gente. Talvez alguém de nós ficaria ali mesmo para poder aproveitar mais um pouquinho, mas ela está tão assombrada que foi repartir a bênção com outros. E também mostrando um sentimento, né? Verso 27. Consideremos um ponto. Nisso vieram os seus discípulos, os discípulos de Jesus, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Paremos. Todo mundo, os seus discípulos, Jesus falando com a mulher, aquilo era algo não comum. Isso mostra a forma de Jesus atuar. Por que ele estava falando com a mulher ali? E que os discípulos estranharam. Jesus falando com a mulher? Porque não é algo comum. Jesus não ficava conversando com as mulheres. Esse aspecto carnal de namoro, de atração pelo sexo oposto, não existe em Jesus. Se existiu como na carne, tudo isso ele abafava, mortificava por causa da missão. Mas por que agora ele está falando com a mulher? Nós sabemos por quê. Pelo texto que nós lemos. Ele veio a ela, trazendo a mensagem que ela precisava. Ela estava esperando isso. E Jesus deu o que ela esperava. Mas observe o modo de caminhar de Jesus. Não ficava por aí em conversa à toa, só no objetivo principal, ganhar almas. E aqui o caso da mulher. Mas ninguém ousou perguntar para ele coisa alguma. Foram lhe dar comida. Jesus não quis comer. Aí um pergunta para o outro, alguém já lhe deu comida? Aí Jesus vai ensinar aos discípulos outra verdade que eles não conheciam, quando disse para eles, verso 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, vamos notar, Jesus não estava faminto? Jesus não estava com sede? Mas a fome e a sede foram esquecidas. Jesus estava alegre, satisfeito, porque ele se revelou a uma alma e esta alma compreendeu quem ele era. Observemos esse ponto, irmãos. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós vemos que não é coisa estranha. O poder de Deus pode sim nutrir a pessoa, não só de pão. Não. Apenas por estar fazendo a vontade de Deus, envolvido com as coisas de Deus,
as outras coisas saem ou esvanecem, não são mais necessárias. Por isso entendemos como é que Moisés pôde ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber lá no alto do monte falando com Deus, e quando desceu estava forte do mesmo jeito, porque só falar com Deus, nisso já era nutrido. Aí continuemos. Jesus ensina sobre a necessidade de evangelização, o estar atento para aproveitar a ocasião de ganhar almas. Quando ele cita também, vocês não dizem que falta ainda 4 meses até a colheita? Materialmente falando, olhando para os campos, está tudo ainda verde, vai demorar tanto tempo para amadurecer. Mas Jesus, olhando assim pelo horizonte deste mundo, ele não via lavoura, ele via almas. E disse: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita. E Jesus ensina mais, ao dizer no verso 38, eu vos enviei a ceifar, colher, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Observe que é a palavra que serve para nós também. Muitas vezes nós estamos trabalhando na obra de Deus, mas muitas almas, muita coisa Deus já fez, outros já fizeram antes. A gente só está entrando numa tarefa que outros já começaram, e nós vamos continuar no nosso tempo, depois de nós outros vão dar sequência. Esta é a realidade do reino de Deus. Desde quando o Senhor assim começou a trabalhar na face da terra, até ao final dos tempos. Muito bem, o que temos no final deste capítulo 4, muito bonito, é que vêm os samaritanos, sim, vêm os samaritanos daquela cidade de Sicar, vêm falar com Jesus, constrangem Jesus a ficar com eles, e Jesus concorda, aceita, fica com eles lá algum tempo, ficou 2 dias, e depois desses 2 dias, nós temos o testemunho dos samaritanos daquela cidade, no verso 42, que diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Imagina que beleza, irmão, uma cidade inteira, Sicar, recebendo Jesus como Messias, enquanto Jesus estava evitando de ir para Jerusalém, porque os mais pertos, lhe eram contrários. Mas assim está. Na continuidade do nosso estudo, observe que temos fatos após outros fatos. Na sequência, o capítulo 5, novamente temos Jesus na Judéia, Jesus em Jerusalém, e nesta passagem de Jesus por Jerusalém, nesta ocasião, ele vai operar mais algum milagre. Aí temos, o que temos no capítulo 5? Diz a palavra desde o verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então existia em Jerusalém um tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Só que ali não tinha médico de plantão, nem enfermeira, nem gente para atender uma emergência, injeção, soro e etc. Não, ali era somente o tanque, casa de misericórdia. E da parte de Deus, um anjo era enviado periodicamente, não diz nada mais, que frequência seria esta, agitava as águas, o que descesse primeiro era curado. Multidão ficava ali. Observe, interessante, né? Multidão.
Mas acontece que Jesus chega a um certo homem, que Jesus conhecia, sabia que ele estava ali 38 anos. 38 anos na sua enfermidade. Estava ali, deitado, esperando o quê? E Jesus vem para ele e pergunta se ele quer ser curado. Perdoe em perguntar. Não é uma pergunta ingênua? Por que Jesus perguntou? Se a multidão ficava em torno do tanque de Betesda justamente por uma oportunidade de alcançar a cura. E o homem vai explicar para Jesus, estou aqui, mas toda vez que a água é agitada, outro desce na minha frente. Porque era coxo. Aí tem um testemunho de que era verdadeira a situação, o fato de que um anjo de vez em quando descia e mexia as águas. Só que este pobre homem, quando via as águas agitadas, poderia querer se mover para chegar à água, pronto, outro já pulava na frente dele. E ele, como coxo, não tinha essa agilidade. Então ele tinha já testemunhos de pessoas que conseguiram entrar na água depois da agitação e foram curados. E ele ainda não teve essa sorte de alcançar, em primeiro lugar, as águas. Muito bem, aqui nós temos a sequência dos fatos, que Jesus simplesmente diz para ele, toma a tua cama e anda, dando-lhe ordem para se levantar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele que estava há 38 anos enfermo, não titubeou, pôs de em pé, pegou a cama, pôs nas costas e foi embora. Olha que maravilha, irmãos, o cuidado de Deus. Se o homem não pode ir às águas que transmitiam virtude, a fonte da virtude foi ao necessitado. Muitas vezes tem gente andando para cá e para lá, procurando profeta, procurando um monte onde tem operação de prodígio, uma água que é mais benta do que a outra, e outras coisas a mais. Irmão, a fonte é Jesus. Se você não puder ir atrás de onde ele está operando, ele vem operar onde você está. E nós vemos muita gente impaciente, procurando lugares e pessoas. Mas é bom esperar Jesus vir mesmo. E de vez em quando ele passeia no meio da igreja e atende aqueles que na sua misericórdia e na sua sabedoria ele compreende, sabe que chegou o tempo de receber a bênção. Aí está, um prodígio de Jesus. Mas não fica só no milagre. O bonito é a continuidade. Porque a conversa vai um pouquinho mais longe. Porque logo os judeus vêm em cima do homem que está andando, imagina, em Jerusalém, carregando cama, e era sábado. E foi um escândalo. Não te é lícito, é pecado, é profanação. Vamos imaginar outros nomes mais? Carregando cama no sábado em Jerusalém. Que blasfêmia. Ninguém considerou o fato do milagre. Todo mundo estava religiosamente escandalizado com o homem carregar cama no sábado. Ninguém se admirou do coxo andar e carregar cama ainda. Quem lhe ensinou o equilíbrio? Quem deu resistência aos nervos para carregar um peso? Não sei que peso é esse. Então o homem responde com palavras assim: aquele que me curou, ele mesmo disse, toma cama e anda. Este é o fato que era para assombrar todos. Um que era 38 anos coxo, de repente está andando. Mas ninguém considerou isso. E observe que o homem tinha um pouco de entendimento. Ele não quer explicar, não quer saber se é certo ou errado. Aquele que me curou mandou. Aquele que tem poder para me curar deve ter entendimento que está mandando me fazer, que é andar com a cama e ir embora para minha casa. Muito bem.
E nisso aí sai uma discussão entre o homem e também os judeus que querem falar alguma coisa sobre este aspecto. Mas observe que Jesus encontra este homem depois, verso 14, e Jesus fala para ele uma palavra no verso 14: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Tantas coisas que Jesus operou e operava naquele tempo, nós não vemos Jesus falando isto, mas para esse ele falou. Para muitos Jesus dizia somente: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas para esse Jesus cura e dá um alerta: não peques mais. Observe, para cada um uma instrução. Para quem não é para pecar mais, não é para pecar mais. Aquele que já está livre, a fé o salvou, é esta a mensagem. Mas para esse Jesus falou desta forma. E quando o homem atentou quem é que estava falando, que era aquele que o curou, correu para dizer para os judeus: foi Jesus quem me curou. E os judeus perseguiram a Jesus por ter operado isso no sábado. Aí vem o verso 17 do capítulo 5, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto. Quando Jesus fala esta palavra, os judeus já estão querendo matar Jesus. Não só porque quebrantou o sábado, porque também disse que Deus é o seu Pai. Pronto. Aí os judeus acham que isso é uma blasfêmia. Jesus dizer que é filho de Deus. Muito bem. Este assunto vai retornar, porque constantemente vão cobrar Jesus operar alguma coisa no sábado. Vão cobrar Jesus o fato de Jesus chamar a Deus de seu Pai. E sempre querem matá-lo por uma coisa ou pelas duas coisas. E continua. Jesus então vai ensinar, ainda no capítulo 5, Jesus ensina longamente a respeito da sua missão. E Jesus fala coisas, irmãos, bonitas dessa intimidade. Quando, por exemplo, no verso 19, ele diz: Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Observe como Jesus falava claro. João, nas suas narrativas, ele mostra o quanto Jesus falava claro, mas eram palavras que para os judeus pareciam difíceis, sem entendimento, sem razão, pelo que muitos diziam: essa aí é palavra de demoniado, não tem lógica. Procuravam razão humana para as palavras de Jesus, mas Jesus falava na simplicidade, direto daquilo que é uma verdade espiritual dele ser filho de Deus. Aí continua nesse capítulo 5 muitos outros ensinamentos nesse particular. Verso 25, por exemplo: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Para aí. É hora de ressuscitar os mortos? Sim. Observa agora essa expressão: em verdade vos digo que venha a hora, e agora é. Hora, tempo, aquele dos mortos ouvirem a voz do Filho de Deus e viverem. Aqui está a mensagem. Não era a morte física da qual Jesus veio para trazer ressurreição. É a morte espiritual, como Paulo diz em Efésios 2. Estando nós mortos em pecados e ofensas, ele veio e nos deu vida. Ele nos ressuscitou. É este o aspecto, é a vida espiritual chegando, é a ressurreição espiritual,
tirando-nos da morte para a vida em Cristo Jesus. O Senhor falava de uma forma tão clara e parece que não entendiam. Verso 26 ainda diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Aí vem o verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Observe que agora Jesus nos diz, e é agora. Duas palavras bem diferentes. Voltemos ao verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É a pregação do Evangelho chegando às vidas, aos ouvidos, aos entendimentos, aos corações das pessoas, e quem abrigar esta palavra tem vida espiritual em Deus. Os pecados são perdoados, a morte já não mais existe para ele, ele está vivo em Deus. Esta é espiritual. Agora, no verso mais à frente, 28 e 29, 28 em especial, Jesus diz: porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão, é uma coisa para o futuro. Aí fala da ressurreição do último dia. Estando no sepulcro, ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Mas é agora? Não, não é agora. Essa hora não chegou. Virá no último dia, na vinda de Jesus. Observe bem esses dois pontos. Pelo que precisamos entender. O que se chama primeira ressurreição é isto. Estando nós mortos nos nossos pecados e ofensas, pela chegada do Evangelho no nosso coração, pronto, vivemos, passamos da morte para a vida. Essa é a ressurreição, chamada primeira ressurreição. Quem tem Jesus, quem aceitou o Evangelho, quem passou da morte para a vida, já não morre mais. Ah, mas não vai para a sepultura? Vai, mas só que Jesus chama isso de dormir, porque espiritualmente está vivo e não pode mais morrer. E muitos colocam ressurreição, primeira, segunda, aí Jesus só fala da primeira, e o pessoal está na segunda, na terceira, não sei, e vão inventando outras, mas Jesus fala de uma ressurreição, primeira, que livra do lago de fogo e enxofre, que é a aceitação do Evangelho. Esta é a primeira ressurreição. Continuando, a outra ressurreição é a que faz sair os seus dos sepulcros para a vida eterna. E esta, diz Paulo em Coríntios 15, é naquele dia da sua vinda. Por isso que ninguém subiu ao céu. Está aguardando a ressurreição. Para quem existirá a ressurreição? Para quem está na morte. Se alguém estivesse no paraíso, no purgatório, no Sheol, no Hades, no limbo, e sei mais aonde quis dar um nome, seio de Abraão, não é só mandar uma frota de ônibus, trem-bala, nave espacial, nave celestial, e transportava o povo dele. Não. Ele vem buscar os que estão nos sepulcros. Assim continua. O Senhor vai falando, vem aquela palavra bonita do verso 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida? Observe com que clareza Jesus falava aos judeus em Jerusalém. Claro. Mas também Jesus explicava, verso 44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu hei de vos acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim
escreveu ele, Moisés. Então observe que Jesus falava muito claro. Muito claro. E é João quem tem esta felicidade de traduzir assim estas expressões de Jesus e deixar registrado para nós. Continuem um pouco mais. Capítulo 7. Observe que do 5 eu pulo para o 7, porque estamos tratando o ministério de Jesus na Judéia. Vamos ver depois que o capítulo 6 deve ter ocorrido na Galileia, mas vamos para o 7. Tanto que o verso 7 diz assim: e depois disso Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Vamos ver Jesus, que estava na Galileia, ficava mais para Galileia, João diz isso, mas não deixava de ir a Jerusalém. Em particular, aqui, verso 5, cita-se que nem seus irmãos criam nele. Até seus irmãos provocavam Jesus. Chegava a dizer para ele: se você é profeta mesmo, você tem que ir para Jerusalém e mostrar para todo mundo. Jesus não veio para se mostrar. Aí foi quando Jesus disse que não ia com eles para Jerusalém. Seus irmãos devem ter ido para Jerusalém. E Jesus se deteve um pouco. E depois sim, em oculto, Jesus vai para Jerusalém. E lá está ele na festa dos tabernáculos. Mas, verso 14. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, correndo risco, que a sentença de morte já era algo conhecido por ali. Verso 15. Os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? O pessoal está querendo saber qual é o diploma, qual a faculdade que Jesus estava, para dar crédito na palavra dele. Mas Jesus também, irmãos, pacientemente fala com eles no verso 16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aí observe, Jesus falando de forma clara. E continua ainda, porque nesta ocasião do capítulo 7, os judeus outra vez estão acusando Jesus de transgredir a lei do sábado, porque Jesus curava no sábado, e o Senhor aqui replica para com eles, dizendo no verso 22, Moisés vos deu a circuncisão, e no sábado circuncidais um homem. Vão imaginar o seguinte, e entender, a ordem da lei era, ao 8º dia tinha que circuncidar o menino. Isso vem desde Abraão, Gênesis. Então, 8º dia, todo recém-nascido de 8 dias era circuncidado. Caiu no sábado, circuncida no sábado, porque é ordem de Moisés, diziam eles. Então Jesus agora fala com eles, no verso 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Jesus fez uma operação igual a deles, só que em todo. Que diferença tem? Então Jesus respondia sobre o sábado. Muito bem, continua as palavras, Jesus ensinando. No verso 26 e 27 temos outra questão, pelo que muitos discutiam. Uns diziam, Jesus é o Messias, outros, impossível, Jesus não é o Messias, mas por que causa? De onde que ele veio? Ele veio de Nazaré, Jesus Nazareno. Pronto, por Jesus ser
conhecido como de Nazaré, muitos não queriam crer nele, dizendo tal qual Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Outros diziam, vê, examina a Escritura se houve algum profeta de Nazaré. Mas não pode vir um primeiro, para depois vir um segundo? Então esbarravam em coisas bobas para crer ou deixar de crer em Jesus. E outros diziam, não está escrito que tem que vir de Belém? E de onde que ele é? Nós conhecemos, é o filho do carpinteiro. E outros ainda diziam diferente, quando vier o Messias, ninguém saberá de onde ele veio. Pronto, e assim no meio do povo havia uma confusão com respeito à origem do Messias. E observe que não importava isso, o que faltava neles mesmo era um coração inclinado para crer em Jesus. Se tivesse o coração inclinado, não importa mais nada, porque Jesus fazia e falava tão maravilhosas coisas que não era para questionar uma coisa tão boba, mas dava importância a algo quase que inútil. Como se diz, coava o mosquito, engolia o camelo. Mas continua a palavra ainda no capítulo 7, mostrando que Jesus tendo aparecido em Jerusalém, verso 33, os fariseus enviaram alguns homens para prenderem a Jesus, alguns servidores do santuário. E lá vão os homens funcionários prender Jesus por ordem dos religiosos. Mas Jesus continua falando, pregando. E temos uma palavra no verso 37, bonita, que Jesus também disse. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus falava palavras máximas, e muitos ouvindo aquelas palavras se admiravam, é esse o Messias, não pode ser outro. Ninguém pode fazer tantos sinais como ele fez, é ele mesmo. Mas outros sempre tinham alguma questão. Mas observe como Jesus falava de uma forma clara, e estas águas falavam justamente da unção do Espírito sobre aqueles que crescem. Mas continua, e o povo de novo está embaraçado, dizendo no verso 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém? Verso 40, assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E agora observemos o verso 45, e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles perguntaram, por que o não trouxestes? Verso 46, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Observe, imagine uma guarda policial indo prender alguém, chega lá, fica ouvindo e volta para trás de mão vazia. Mas se não prenderam o homem? Não. Nunca alguém falou como este homem. Saíram admirados. Isso Deus permitiu também para testemunho dos principais fariseus, sacerdotes. Criticavam Jesus de longe, condenavam de longe, sem mais nem menos. É aqui que outra vez no verso 50 e 51 vemos Nicodemos atuando. Nicodemos, que era um deles, era do príncipe dos judeus, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe, porventura, condena nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos entra com uma questão de justiça, de direito. Não podemos condenar sem ouvi-lo. Mas os homens estão atordoados. E a questão aqui levantada
pelos principais do povo, sacerdotes, etc., era justamente esse, verso 52. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. E aqui, capítulo 8 entra agora dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E no outro dia cedo, volta Jesus para o templo e vai ensinar ao povo ali. Aqui nós vamos fazer uma interrupção. Mas antes, queremos deixar uma observação. Jesus ensinava no templo. Por favor, não é propriamente no templo. No templo, propriamente dito, não se poderia entrar de forma nenhuma. Porque no templo, propriamente dito, havia o pátio onde só entravam os sacerdotes. Havia o primeiro santuário, o primeiro ambiente, onde entravam os sacerdotes para ministrar na oportunidade determinada pela lei, para queimar o incenso, para acender os castiçais, ou as lâmpadas dos castiçais, ou para apagar, ou para abastecer de azeite, para limpar, isso de manhã e de tarde. Entrava para trocar o pão da proposição na mesa, 12 pães, sábado em sábado. Trocava de sábado em sábado os pães. O sumo sacerdote só entrava uma vez no segundo ambiente, no lugar santíssimo, o santo dos santos, uma vez por ano. Então onde é que Jesus entrava? Lugar nenhum desse, porque não era sacerdote. Então nunca Jesus entraria. Então quando fala que Jesus ensinava no templo, vamos entender que ao redor do templo propriamente dito, os judeus construíram muitas outras coisas. No que, ou em este lugar, Jesus se punha para poder ali ensinar o povo. Como o povo também orava fora. Para isso, para o povo não ficar no relento, existiam alpendres, existiam outros lugares que as pessoas se ajuntavam. O pátio das mulheres, o pátio dos gentios, lugares anexos que foram posteriormente construídos, separados, cada um deles para um objetivo. Mas toda aquela edificação comumente chamavam de templo. Então, entendam isso. Jesus não ensinava no lugar santo, nem no lugar santíssimo, e nem no pátio, mas sim nas edificações ao redor. Interrompemos agora, nesse capítulo 8, para retornarmos em outra oportunidade. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.